Descubra hoje a história de um dos maiores avivalistas da história do cristianismo protestante, chamado John Wesley. Para quem não sabe, meu nome é Gabriel. Esse é o primeiro vídeo do canal. Eu vou estar comentando com vocês a respeito de discipulado cristão. São vários temas que eu vou abordar a respeito, com base bíblica, e histórias que aconteceram durante o passado e acontecem até hoje também. Então vamos levar em consideração a história e aplicar nos dias de hoje, né? Vamos aprender com as pessoas do passado, né? Isso é algo muito legal para se fazer. Então o intuito desse vídeo do vídeo de hoje é esse. E do canal também. Explicar a respeito da história de John Wesley. Bom, para começar, é, vamos lá. John Wesley, ele nasce, a cronologia, né, do John Wesley, né? Ele nasceu lá no século XVIII, lá em 1703, ou seja, muito depois de Cristo. É uma época aí que, para quem conhece aí da história, já aí era bem diferente do século XX. Acho que cada século tem suas peculiaridades, né? Para quem entende de história sabe as diferenças. Daí ele nasceu lá no comecinho do século XVIII, quase no século XVII aí, em 1703. Bom, a infância de John Wesley era assim, ele era filho de pastor. O pai dele chamava Samuel Wesley. Ele era pastor anglicano da igreja anglicana. Se eu for explicar aqui para vocês o que é a igreja anglicana, vai ter um contexto e um conteúdo muito abrangente a respeito dela. Então, se vocês quiserem pesquisar, eu sei que essa igreja anglicana ela surgiu depois da católica. Foi um rei aí que eu não lembro o nome dele. Se me corrigem se eu estiver errado. Foi um rei que meio que protestante, né? Que fundou essa igreja por conta de revolta. Ele estava com uma esposa que não devia, alguma coisa assim parecida, e foi e criou a igreja dele. Bom, isso é uma coisa que eu acho, eu tô só comentando. A respeito dessas informações que eu vou dar pro John Wesley foi com base em pesquisas que eu fiz. Então, se vocês quiserem pesquisar depois a respeito de tudo isso que eu tô comentando, vocês têm total direito de pesquisarem. E comentar aqui embaixo o que vocês acham. Então, a igreja anglicana, o pai dele era da igreja anglicana, né? Ele era filho de pastor. Bom, a disciplina na família dele era bem rigorosa, porque o pai dele era. Se vocês forem ver a história da igreja anglicana, você vai ver que ela é bem tradicional. Ela é muito tradicional e bem rigorosa, então é base na palavra, muito sermão ali, tudo bem didático, a liturgia ali bem sólida. Então era assim naquela época, os cultos também. O que o John Wesley fazia, né, durante a infância dele. Antes de eu passar para do que ele fazia dentro da igreja, aconteceu algo que marcou a infância dele, né? Foi a respeito de um incêndio que teve na casa dele aos 6 anos. Que isso marcou muito a vida de John Wesley e fez com que ele acordasse para a vida e pensasse, putz, eu fui livrado por Deus, né, de um incêndio. Ele saiu vivo de lá. Então, para ele foi algo que marcou muito ele. É claro que ele era novo, né? Tinha 6 anos, mas ele, ao longo do tempo, descreveu isso, né? Durante o que ele escreveu. Então, você pode ver que ali ele já cria em Deus, né? Também ele já estava num âmbito ali familiar de crença, então era mais fácil ali para ele. É, Aí, conforme ele foi crescendo, foi ficando já mais adolescente, no caso, né? Ele começou a auxiliar na organização dos cultos. Essa organização dos cultos que ele fazia era a respeito da liturgia. Ele organizava a liturgia ali do culto. É como se fosse, por exemplo, um programa, um show. Ah, programa do Ratinho, um exemplo. Nesse programa tem um animador de plateia, né? O animador de plateia ele vai lá, incentiva, levanta, bate palma, faz isso, faz aquilo. Então essas são as pessoas que ajudam como é que fala? Na prática, né? O que que deve fazer? Deve se ajoelhar, deve ficar em pé, abrir a Bíblia. Então, auxílios na liturgia. Então, geralmente, se for pegar na psicologia, é o movimento da massas, né? Se um grupo tá fazendo ali, a pessoa se sente vontade de fazer porque tá diferente, só ela não tá fazendo. É algo muito louco. Então, ele ajudava nesses sermões, né? E na organização do culto.
Hoje em dia eu acho que tem algumas igrejas que fazem, que tem essa função, de pessoas que preparam um culto, né? Antes do pregador chegar. Então, agora é o momento de tal, da oportunidade do fulano. Agora o grupo de dança vai cantar. É, vai dançar. É, então era assim. E já havia isso, mas era algo muito formal. Se vocês forem pegar as roupas que eles usavam também, vocês vão ver que era algo muito bem diferenciado. É bem diferente mesmo. Parecido um pouco, talvez, eu chuto, que era parecido com uma congregação, assim. E ele também ajudava nas limpezas, tudo, na questão da logística. Bom, eu tô contando a história dele, mas eu vou ao mesmo tempo aplicar nas nossas vidas, né? Você que tá assistindo hoje esse vídeo, você sabe que na sua igreja tem funções, tem coisas para fazer, por exemplo, liturgia, tem a mídia para ajudar, louvor para entrar, ou algo ali para a organização da igreja, dos cultos. John Wesley, é claro que ele era filho de pastor, mas já ali ele entendia que de fato ele precisava ajudar. Ele precisava estar com um cargo ali para ele. E ele começou. Ele começou e foi que ele foi exercendo ali as primeiras funções do ministério dele. Isso ali dentro da igreja, claro. Então você que tem essa certa dificuldade de iniciar em algum cargo, se disponha. Se dispõe em querer ajudar, se dispõe em querer perguntar. Então não espere muito pelas pessoas, porque realmente você vai ser frustrado. Spoiler. Então ele cuidava também das necessidades, tudo. E ali dentro, na adolescência, durante a igreja, né, ele tinha alguns amigos. Esses amigos que ele formou ali na igreja, ele começou a fazer um grupo de oração e de estudo. Era algo bem simples assim na época. Antes de surgir o Holy Club, que eu já vou comentar para vocês. Esse estudo bíblico, oração, era meio que semanal ali. É, não era algo muito sólido ali, era só quando ele se encontrava. Mas ali na adolescência dele, ele já formava isso. Se for aplicar nos nossos dias de hoje também. Você que tem um amigo cristão na sua igreja, aquele que você cumprimenta do seu lado, fala que é família com ele, divide ceia, mas no final você nem se junta com ele, como diz as escrituras, né? Que quem comigo não se ajunta, espalha. Então, para que você venha de fato se unir com aquelas pessoas que estão ao seu redor, que estão do seu lado, que cultuam com você, é alicerçar com uma pessoa mesmo, sabe? Eu sei que muitas pessoas vão falhar com você, você também pode falhar com as pessoas. Mas o fato de você ter alguém que você pode contar, essa pessoa ser mais ali ponta firme, te ajuda bastante no início do ministério e no início da conversão, né? Pra você não ficar só. Bom, na juventude dele, que aí ele já tava mais entrando ali pra ser adulto, no caso, né? Ele começou a faculdade na Universidade de Oxford, lá em 1720. Ele fez curso de artes, que na época abrangia muitas coisas, não artes igual hoje em dia. Que é só desenho, só pintura, não, é muito mais que isso, design. Era era filosofia, teologia, línguas, história, então era muito abrangente. Eram cursos ali que incluía cursos internos, né? Que incluía bastante coisa. Então, a pessoa saía dali do curso de artes com muito embasamento de conteúdo ali para aplicar e para exercer. Era algo muito bom para aquela época. Eu, sinceramente, não sei se ainda tem, se é dessa forma hoje, mas ele começou esse curso, foi muito interessante ele para ele. Lá dentro, foi aí que ele criou o tal do Holy Club. Como eu comentei para você, ele ainda tinha dentro dele isso formado de algo formal, né? A liturgia formal. A mãe dele, a igreja dele, a cultura ali, o âmbito dele familiar, basicamente ele influenciou para que ele fosse dessa forma, né? Que ele começasse a exercer essas coisas dessa forma. Ele iniciou a faculdade, acho que o irmão dele era mais velho, eu não sei, realmente, eu não sei se fato se o irmão dele era mais velho. Mas ele começou ali com o irmão dele, ia com alguns colegas, não eram amigos mesmo, não eram alguns colegas, o Holy Club. Então ele teve a ideia e pensou em começar algo ali dentro da faculdade. Hoje em dia tem muita pessoa que conhece, né? Muitos cristãos que frequentam células, GC, deixa eu ver, a, G12, M12, é alguma coisa assim. AD. Acho que tem mais um.
Quem conhecer pode digitar aí nos comentários para ver que se frequenta também. Esses grupos de oração, grupos de palavra, estudo bíblico, discussões teológicas. Acho que até presbiteriano faz isso também, essas igrejas. Eu só não sei se é a presbiteriana independente. Eu acho que é presbiteriana mesmo. Enfim, não comentando de igrejas, já comentando. Mas esse Holy Club foi criado por um amigo dele, uns colegas dele, né, e o irmão dele. Achei isso muito legal. Porque agora se aplicar nas nossas vidas, né? Você que estuda, vai pra escola ou trabalha. Vamos pegar o estudo, né? Que tá falando de estudo. Na história de John Wesley. John Wesley ali no início da sua faculdade, você que já fez faculdade, você que entrou no ensino médio, que tá indo pra escola, você tem um colega, você tem uma amiga, dificilmente você não vai ter. E se não tem, tem algum porquê. Mas esse não é o intuito do vídeo. E comentar a respeito disso. Então você ali nesse âmbito, você tem um colega, você analisando a vida de John Wesley, você pode muito bem aplicar isso na sua vida. De chamar essa pessoa, porque se essa pessoa realmente está com você, ela vai topar na sua ideia. Ou realmente ela sabe que você é um cristão 007. Ou se você de fato ali tá para fazer a diferença. Porque você tem um chamado. Você foi criado por Cristo Jesus para realizar boas obras. Então esse é o seu chamado. Onde quer que você vai carregar isso dentro de você. Realizar boas obras é para que você foi chamado. Então lá dentro você pode sim fazer a diferença. E você não está só, você tem um colega que você pode contar. Então começa ali, você e ele. Nisso eu vou explicar para você na prática como que eles faziam. Aí você vai entendendo e vai falar, putz, eu vou querer aplicar isso para minha vida lá no meu âmbito escolar, no âmbito estudantil. Ele começou lá em 1729, o Holy Club. O irmão dele era o Charles Wesley e tinha o amigo, o cara que ele fez amizade, né? Que se tornou um dos também maiores avivalistas da história do cristianismo, que foi o George Whitefield. Ou seja, quem influenciou o George Whitefield foi o John Wesley. Por uma simples atitude, cara. Faz muita diferença. E como eles faziam, eu vou explicar aqui pra você. É, a prática, assim, começava antes, né, de tudo, começava com convite. Eles faziam convite, mas antes mesmo do convite, eles se aproximavam das pessoas, buscando, claro, aproximação, né, mas uma amizade sincera. Nessa amizade ali, uma conversa rápida, ele simplesmente fazia questionamentos sobre a vida, fazia ali perguntas reflexivas para dar soluções para eles. Eu acho isso muito incrível. Aí ele ia fazer o convite para ele se juntar ao grupo. Ah, no intervalo ali eu vou fazer eu e meu irmão e um colega vai fazer um grupo ali de oração. Eu queria convidar você, se você realmente está disposto a querer ter respostas, ali você vai encontrar. Então esteja preparado ali. Eu vou atrás de você, eu busco você. Isso é uma coisa que eu tô aplicando. Eu vou ali, eu busco você, a gente vai junto lá e começa ali para você aprender mais a respeito da palavra. Era bem algo formal, sendo bem sincero, mas antes começava com o informal, ali uma amizade. Então ele ia simplesmente e participava-se desse Holy Club, né, que era chamado. Muitas pessoas começaram a zombar depois que foi crescendo, né? Mas a forma que era na prática era assim. Eles faziam leitura bíblica, discutiam questões teológicas, ou seja, algo bem ali intenso. Faziam jejum, né, entre eles. E tinha algo também muito legal, que era o conselho e o apoio de um com o outro. Era algo individual entre eles. Então era uma irmandade ali mesmo. A pessoa chegava ali, não é algo que ela precisa assistir, ela tá participando, entendeu? Ela é uma participadora. Então ela pode fazer perguntas, ela pode simplesmente querer falar a respeito também da vida dela. Então tinha perguntas abertas que eles faziam também a respeito de como estava indo a vida da pessoa, o que que tá acontecendo. Então era algo muito legal, era um acompanhamento assim nessas reuniões de coisas que estavam acontecendo na vida deles pessoais. E ali era exposta. Bom, isso era dentro da faculdade.
fora da faculdade, eles tinham a prática, eles faziam a prática de caridade. Pra você ter ideia, eles visitavam presos. Olha isso, cara. Eles visitavam pessoas presas, eles visitavam com o intuito de. Antes de falar dos presos, né? Eles ajudavam os outros com dinheiro, alimento, cuidado, para quem precisa, né? Aos necessitados. Então, assim, tem até um versículo que diz, né? Do que adianta você ter fé e não ter obras? Porque a fé sem obras ela é morta. Então, se você vê alguém, é alguma coisa assim que diz, né? Se você vê algum necessitado e não o ajuda, como pode o amor permanecer em você? Pra quem sabe, pode colocar aí na descrição também, ou eu coloco aqui também. Enfim, como pode o amor de Cristo permanecer em você? Sendo que você vê um necessitado, não dá de comer, não dá de vestir e não o ajuda. Cadê sua fé? Me mostra a sua fé sem obras, que eu mostro minha fé por obras. Isso quem diz é Tiago, então é algo muito incrível, tá? Nas escrituras. Bom, voltando aqui, eles até começaram a receber piadinhas, né? Que aí surgiu o nome metodismo. Foi aí mesmo, porque, é cheio de método, ó o método, ó os caras do método aí. Então eles começaram a receber esses nomes, essas piadinhas, né? Entre eles de o grupo metodista. Foi ali que foi se formando esse nome. Então, cara, eu achei muito incrível isso que eles faziam dentro e fora da faculdade. Então, realmente não era um grupinho ali, algo que acontece, por exemplo. Vamos comparar. Células é algo ali que às vezes, eu não estou comentando só células, mas outros grupos abrangentes de reuniões, que só acontece ali, cada um vai para sua casa, ninguém mais sabe de ninguém, tem gente ali que nem tem contato com o outro, não sabe da cara do outro, quem que é o outro. Então é algo ali para se conhecer, para estar perto, estar próximo. Então é irmandade, é diferente. Ah, preciso de ajuda, o outro irmão já ajuda, não sei o quê. E é isso. É isso que é a diferença. E também a prática, porque eles visitavam os presos. Eu duvido que realmente façam isso, esses grupos de célula. Mas a gente pode aprender com John Wesley, que era, é, tinha acabado de entrar na faculdade, não era um adulto formado ainda, 100%. Então eles davam dinheiro, alimentavam os necessitavam, cuidavam, faziam cuidados práticos ali. Então é algo ali que muito negaram-se. Ver um necessitado poder ajudar. Mas o legal é que eles não estavam só. Então eles podiam se ajudar entre si. Para fazer oração, para fazer as visitas. Eles visitavam orfanatos também. Então é algo muito lindo assim de se fazer. Era eu viver a caridade e o evangelho na prática. Uma ação social. Fazer a diferença ali na sociedade. Além do âmbito ali do Holy Club. Acho um nome muito legal. Bom, o convite eu já falei para vocês. E também, além das visitas das prisões, tudo, eles faziam a evangelização em ruas e em praças. Ruas em praças públicas não era algo muito assim grande, o intuito de alcançar muitas pessoas. Era algo ali meio particular, sabe? Por mais que eles pregavam em lugares públicos, não era tão público assim. É porque eram ruas e praças públicas, nada assim de um lugar com muito movimento. Mas mesmo assim, precisava falar alto. Ele precisava da ajuda dos amigos, porque os amigos sempre confiavam nele. Ele era o líder do grupo. O John Wesley era quem, mesmo com George Whitefield, ele ainda era o líder do grupo, porque ele que fundou, né? Mesmo com o irmão dele, ele fundou com o irmão dele, né? Mas o irmão dele cedeu ali a ele a liderança. No qual a liderança era o quê? O papel de John Wesley era dar os sermões. Ele fazia os sermões na casa dele, ele escrevia os sermões, ele se dedicava bastante. Antes dele se dedicar muito, que muitas pessoas conhecem John Wesley pelo fato da dedicação dele, né? Tem pessoas que falam que é 13 horas por dia, 10 horas. Se você pesquisar, você vai ver quanto que era, mais ou menos. Mas ele se dedicava muito em preparar o sermão dele, em estar preparado ali espiritualmente antes de dar um sermão ali público para alguém. Então, enquanto ele estava ali se preparando na casa dele para dar o sermão, o pessoal ali do que participava da comunidade ali do Holy Club, eles faziam um convite. Ah, tal hora, tal lugar, vai lá.
que vai acontecer? Vai acontecer ali, era um lugar, lugares públicos, lembre que era lugares públicos. Só que em lugares públicos é difícil às vezes você parar as pessoas, né? Então chama a pessoa de fora, vai pro lugar ali, aí acaba parando porque tá ali um movimento ali parado, e em volta o movimento ali ao redor. Só que eu não tô falando que é um movimento muito grande igual um metrô, algo ali de trem no caso, né? Eu acredito que seja assim. Não dá pra saber lá e no século XVIII, né? Bom, era assim que eles faziam. Então eles se ajudavam. Então o Wesley ficava ali esperando ali as pessoas chegarem, chegavam, reuniam entre si ali. Então se por exemplo, convidou uns dias antes, não veio ninguém, então vamos convidar aqui na hora mesmo. Tem um fulano ali sentado, ó, tá fazendo nada, vai ali. Eu acho muito legal isso do John Wesley e o pessoal ali da comunidade do Holy Club. Isso pode ter um certo tipo de problema dependendo da pessoa, que pode ter inveja, de, tipo, putz, só o John Wesley que vai dar os sermões. Então, calma, que tem um processo. Foi aí que o metodismo começou a crescer. Não aqui em específico, mas foi dessa forma que começou a crescer. Porque esse método que eles tinham era algo muito aplicável e muito funcional. Nessa forma não tinha separação ali das famosas classes e as famosas. Tinha um nome pra isso. Classes e grupos, era alguma coisa assim. Eu já vou chegar nesse ponto aqui com vocês. Bom, continuando aqui, deixa eu só pegar meu esboço. Sim. Aí seus amigos convidavam tudo e o sermão dele era lugares com circulação de pessoas, assim. Ele foi conhecido por ser muito intencional, muito intenso e muito emotivo ali nas pregações dele. Tem um cara que eu vi, não vou falar o nome, mas ele prega em um lugares assim que, cara, é muito complicado. Carnaval, vamos lá. Carnaval as pessoas estão bêbadas, as pessoas não estão sã. Elas estão em outro lugar, basicamente, né? Com a cabeça delas, mente delas. Elas querem brincar, querem zoar, querem se divertir, não estão nem aí porque você vai falar, vai zombar. Zombadores, caluniadores e por aí vai. Então você pregar em um lugar assim, e ainda de uma forma meio que grosseira, julgando, é complicado. Então tem pessoas que fazem isso. Tem sim pessoas que fazem isso. Então tô querendo dizer que é com amor, com emoção ali, com compaixão, com misericórdia, tudo ali frutos do Espírito. Então você olha para alguém, vê que ela está em pecado, você prega de uma forma ali mais compassiva, mais amável, da amabilidade, né? Bondade. Então, demonstra o fruto do Espírito de Deus que habita dentro de você. E faz total diferença, porque isso cativava as pessoas e era algo chamativo ali. Putz, olha a forma que ele tá pregando, era mais interessante, muito sábio, porque John Wesley era bem sábio, muito sábio. Ele escreveu, acho que cerca de uns 150 sermões aí na vida dele. Então, bota aí pregação aí que John Wesley fez. Basicamente 150 pregações. É o que eu acredito que ele fez. Então fazia muita diferença. Aí, depois do Holy Club, ele se formou ali na universidade, acho que ele fez uma pós-graduação, enfim. Ele voltou para a igreja e se tornou pastor anglicano. Ele se tornou pastor anglicano lá em 1725. Bom, como ele nasceu em 1703, no século XVIII, né? Então ele tinha uns 23 anos. Ele se tornou pastor com 23 anos. E é algo muito, muito louco isso. Muito louco. É, se tornou pastor com 23 anos. Que engraçado. Então, então vocês podem pesquisar aí depois a respeito da pós-graduação. Porque a pós-graduação eu acredito que sim, mas a faculdade de artes ele se formou sim. Inclusive ele ganhou até uma credencial que ele podia retornar lá, nessa faculdade de Oxford. Vocês podem pesquisar depois lá na Inglaterra. Bom, ele foi impedido de dar o sermão dentro da igreja dele. Ele acabou criando algumas confusões, porque o metodismo que ele criou ali no Holy Club, ele começou a aplicar ali dentro da igreja. Porque, ó, a igreja hoje em dia, realmente, eles têm a liturgia deles, as doutrinas deles. Mas John Wesley, mesmo com as doutrinas e com a liturgia, ele pensou em algo. Pois tem pessoas que não conseguem vir para a igreja. Foi algo que John Wesley pensou. Eu vou alcançar essas pessoas. Tanto é que eles iam para lugares ali realmente. Circulação pública, orfanato,
lar de idosos eles não iam, perdão. Orfanato, prisão, lugares de trabalhadores, né, que era de um lugar específico, né, onde âmbito de pessoas que trabalham, né, bem ocupadas ali. Então ele ia para esses lugares assim. Ele realmente enchia o saco das pessoas, mas isso funcionou muito, muito, porque aí o metodismo foi crescendo, e na prática ali, eu já falo como é que era na prática, como ele fazia. E o metodismo foi se multiplicando, multiplicando, e os pastores da igreja começaram a achar ruim, porque ele estava dando mais atenção ao metodismo do que a próprio cargo dentro da igreja dele. Então John Wesley começou a se questionar internamente, putz, para que que eu vou ficar aqui sendo que Deus está agindo lá fora as pessoas que realmente precisam? Porque dentro da igreja anglicana só tinha aqueles que se achavam ali corretinho, ah, eu sou crente, vou ficar aqui mesmo, cristão é só para ir no culto mesmo, vou ficar aqui e é isso. Realmente, tá escrito que precisamos estar junto com as pessoas, precisamos nos unir. Mas John Wesley se unia fora da igreja. Ele nunca deixou o cargo dele pastoral, mas isso acabou dando um problema para ele na igreja, que as pessoas chamavam ele de um homem que não honra, né, com o cargo dele. Mas, cara, o que ele fez é algo tão bíblico, tá escrito mais do que ele fez, né? Foi algo que Jesus mesmo deu a comissão ali para os discípulos, foi o que ele fez. Mas ele acabou sendo afastado ali do cargo dele. Ele meio que foi proibido de pregar nas igrejas anglicanas. Onde quer que ele fosse, ele tinha credencial de pastor, mas ele não podia pregar ali, porque as pessoas que estavam lá dentro lá começou a julgar ele por conta do jeito que ele pregava e não começaram a ter ciúmes, né? Porque estava crescendo muito. O John Wesley começou a ficar muito, não famoso, mas o método dele começou a se espalhar, porque ele deixava a sua marca onde quer que ele fosse. Então ele falou, cara, não vou conseguir ficar. E realmente vai ter um problema aqui se eu ser pastor e pregar aqui e lá fora também pregar, entendeu? Então ele criou isso muito legal. Agora, se aplicarmos isso no nosso âmbito hoje, você que está vendo esse vídeo, você tem um cargo aí dentro da sua igreja, você tem um cargo de líder, você tem que um cargo de diácono, alguma coisa assim específica. Se você for pegar base do que Jesus ensina, do que os apóstolos ensinam a ser discípulo e pregar o que as pessoas ensinam dentro da igreja, você vai ver um conflito. Vai ver um conflito. E é um conflito de quê? De cargo. É um cargo que pesa. Porque John Wesley foi um cara ali muito conhecido e fez realmente o que Jesus ensinou e o que os apóstolos ensinaram a fazer. Ele não largou o cargo dele, mas mesmo que ele estava ali na igreja anglicana, não concordava. Ele era como um Lutero da vida, ele não concordava com a igreja anglicana, mas ele não que ele frequentava, ele tinha o cargo dele, a credencial dele, mas através disso ele criou um movimento. Dentro da faculdade ele se espalhou e foi para fora e criou um movimento metodista. Tanto é que essa Universidade de Oxford é bem reconhecida pelo próprio nome do John Wesley, né? Que ele podia retornar lá. E a respeito do metodismo também é aplicado até hoje esse método, né? Então ele criou um movimento ali dele, não tirou ali o cargo dele, mas criou problema ali dentro da igreja. As pessoas começaram a não aprovar o que ele estava fazendo. Ah, mas porque você tem que ter alguém acima de você, tem que ter alguém que você tem que falar tudo que você está fazendo. Cara, eu acredito que ele fazia isso. Não está escrito em nenhum lugar que ele fazia isso. Eu não achei, no caso, né? Não achei que ele realmente fazia isso. Mas ele tinha um compromisso com as pessoas de fora. Ele tinha pessoas que ele cuidava, ele tinha líderes, ele tinha ali pessoas ali que estavam nesse âmbito ali. Então foi algo muito importante. Então você que tem esse cargo e pense sobre isso. Pense a respeito de você honrar, esperar alguém batizar, sendo que você não está batizando, esperar alguém fazer uma coisa que você vai demorar muito para fazer. Então comece agora. Comece da forma que eu comentei. Comece ali em âmbitos ali de rotinas do seu dia a dia e vai fazer uma diferença muito grande para você. E a prática eu vou explicar agora como que ele fazia, né? Bom, na verdade, ele teve uma experiência assim quando ele foi no primeiro, na primeira missão dele, ele se tornou pastor. Aí não deixaram ele pregar.
Aí ele foi pra uma missão. Aí lá na missão, na primeira missão dele, ele recebia, né? Ele ficou 2 anos lá. Foi assim que ele se mantinha. Ele tinha uns filhos dele e tudo, né? Aí ele se mantia por conta do dinheiro que a igreja anglicana dava pra ele. Ou seja, mesmo ele sendo afastado, a igreja ainda pagava para ele pelas missões que ele fazia. Porque realmente viam que estava tendo sucesso ali, né? Então, ele só não abria igreja. Não abria igreja. As pessoas ali podiam abrir em outros nomes, né? Que se você for pegar, parar para pensar, o movimento cresceu e criou igrejas, né? Foi a mesma coisa com Paulo, né? Paulo, ele não fundou a igreja com um nome, mas ele criou o movimento, que aí sim formou as igrejas. Tanto é que ele criou as cartas que precisavam ali para as igrejas, com os nomes que estavam lá, né? Atenas, Gálatas, enfim. Então, essa missão de John Wesley teve um grande problema ali para ele, porque ele meio que fracassou. Ficou 2 anos lá na. Ele foi lá na Geórgia, lá na Inglaterra, 1735. Então, ele ficou um bom tempo ali na igreja anglicana, sem, com esse movimento dele lá. Até então ele fazer a primeira missão dele, que fracassou. Ele pregou 2 anos lá, não foi muito sucedido, não teve nenhuma conversão. E ele começou a se questionar internamente, né, se o que ele estava fazendo era correto para a vida dele. E durante o trajeto, ele pegou alto mar e conheceu um povo chamado Moravianos. Moravianos, se você for pegar a história deles, eu posso explicar mais para frente. Mas eles eram um grupo de cristãos protestantes. Não tinha, acho que, Lutero naquela época, mas eles realmente não concordavam com a Igreja Católica naquela época, né? A Igreja Anglicana foi a mesma coisa. Eles era meio que era que uma ramificação da Igreja cristã. Enfim, eles andavam pelo mundo, tanto é que eles estavam andando de barco, a missão, e ali começou a ter umas tempestades fortes durante o trajeto ali na embarcação e John Wesley estava lá dentro, indo para a primeira missão antes de 2 anos que eu comentei, né, lá na Geórgia, na Inglaterra. E eles estavam com a fé sólida, firme, sem se apavorar. E isso mexeu muito com o John Wesley. John Wesley ali foi muito marcado por essa experiência. Ele conheceu ali, ensinaram ali John Wesley, então é algo ali que foi poderoso na vida dele. Mesmo ele tendo fracassado quando ele retornou. É, quando ele retornou, aí que ele foi expulso, né, na verdade. Aí ele começou a pregar, a fazer tudo que ele estava fazendo, né. Teve uma experiência que ele teve lá em 1738, lá em Londres. Essa experiência marcou ele, porque ele lia o livro de Romanos, e nesse livro tinha um comentário, eu não lembro de quem que é. Se vocês souberem, vocês podem escrever aí nos comentários. Que marcou a vida dele. Esse comentário ali, o Espírito Santo falou muito forte no coração dele. E sobre o que ele tinha passado ali, a frustração de 2 anos lá na Geórgia, mais o fato dele ter conhecido uns moravianos, e mais o fato dele ter sido afastado, então estava tendo uns problemas ali na vida dele. Então ele começou a pensar. E, realmente, o movimento metodista estava funcionando, mas tudo ao redor dele parecia que não estava, entendeu? Na vida pessoal dele. Então foi aí que ele virou a chave e começou a aplicar mais técnica ali no. Que realmente foi o metodismo de fato. Então, na prática, o que eles faziam era assim, né? Eles alcançavam as pessoas que eles queriam alcançar pessoas que não frequentavam o culto, né? As pessoas que estavam do lado de fora. As pessoas que não conseguiam frequentar, as pessoas que não iam, enfim. Ele recebia o salário, conseguia se manter tudo. Bom, nessas reuniões ali, ele chegava. Foi da mesma forma com o primeiro. Ele, s- ele pregava o sermão. Nesse sermão que ele pregava, as pessoas que estavam ao redor dele ajudavam ele para para ele convidar tudo. Era algo muito bom ali para o crescimento da, da pregação. Eu me perdi um pouco aqui por causa do movimento. Me perdoa, gente.
Mas é assim, é o meu primeiro vídeo, então acontece essas coisas assim. Mas voltando aqui à história, só para finalizar, a prática dele era assim. Ele fazia dois grupos. Um grupo chamado de grupo menores, que era as classes, né? E o outro grupo, deixa eu ver aqui qual que era o nome do grupo. Bandas, é. As classes e as bandas. Antes de formar isso, tem até um comentário assim que falam, né, que ele viajou de cavalo cerca de 400 quilômetros por várias cidades. Mas isso começou depois do primeiro novo método dele, né, o metodismo. Depois do encontro que ele teve ali, quando ele leu as cartas de Romanos no comentário. Então ele chegava ali com os amigos, fazia da mesma forma que ele fazia. Os amigos ajudavam ele no sermão. Depois que ele pregava o sermão dele, ele fazia dois convites. Um convite era para pessoas que queriam participar com ele, e o grupo chamado de bandas, que era o de discípulos. Então era de 5 a 3 pessoas ali que John Wesley reunia ali. E as classes eram com pessoas de dez a 12 pessoas no máximo, assim, as classes. Então eram as pessoas ali, novas convertidas, pessoas que não estavam entendendo muito, queriam ser ensinadas, queriam estar mais próximas ali. Então era meio que uma célula. Então isso ajudava muito no crescimento. Então o John Wesley pegava uma das pessoas, um dos discípulos deles e falava, ó, você vai ser treinado, ou alguém que já era treinado ali no âmbito dele, falava, você vai ser líder deles, você vai ajudar eles. Mas como ele começou ali, ele participava. Ele participava tudo, ajudava. Aí depois deixava a pessoa, o líder ali com as pessoas. Eram encontros semanais de oração. Era basicamente uma célula mesmo, estudo, convivência, era a irmandade, como eu comentei pra você. 12 pessoas. E nessa caminhada ele fazia convite para as pessoas se elas realmente queriam expandir, se elas queriam ir para as bandas, que eram os grupos maiores. Você ali, imagina, você tá num grupo de 12 pessoas, de 10 a 12 pessoas. Você vê ali que seu crescimento já tá bom já. Você já entende bastante já. Você quer ajudar agora, você não quer só participar. Você quer ajudar, você não é mais um coitadinho agora. Você faz parte da família, você é servo. Você já entendeu já. Você entendeu o chamado que as escrituras ensinam. Quero ser um discípulo de Jesus. Aí sim a pessoa levanta a mão, quero participar das bandas. E iam para as bandas. Aí lá nas bandas era que acontecia a diferença, porque ali o crescimento ali e a prática era fundamental. Então de 10 a 12 pessoas, as classes, que aí depois se formavam as bandas. Então foi assim que foi crescendo. Tinha encontros individuais também, eles faziam perguntas, eh, as reuniões semanais, e foi assim por mais de 50 anos. Ele fez isso por mais de 50 anos. E ele deixava ali tudo funcionando. Deixava tudo funcionando e partia para outra cidade. Ele ficava ali cerca de um mês, mais de um mês, às vezes, né? 3 meses. Depois ele partia para outra cidade. Ele realmente deixava tudo funcionando e partia. Então, para você ver que realmente, quando você tem alicerce ali com alguém, que pode contar com você, você pode começar algo. Você pode criar um movimento, assim. Não um movimento, não precisa também criar um movimento. Mas você pode seguir os mesmos passos que John Wesley, porque ele funcionou, cara, funcionou. Ele não estava só. Ele não estava só, então podemos aprender com ele. Bom, pro vídeo não ficar muito curto, eu vou finalizar por aqui. Desculpa aí alguns movimentos que aconteceram durante o vídeo. Mas como é o meu primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado. Espero que de fato vocês tenham aprendido. E a mensagem que eu tenho para deixar para vocês é que vocês venham de fato se alicerçar com alguém e vocês venham começar, mesmo não sabendo muito, vocês venham começar com a Bíblia e discernimento do Espírito Santo. E ali realmente você vai ter um encontro ali com o Espírito Santo e você vai começar na prática. E pode comentar aí como que está sendo o processo. Bom, espero vocês no próximo vídeo e até mais.